Costumo dizer que em matéria de direitos humanos nunca há a última conquista. Por mais que você faça, sempre sobra um espaço em que está havendo alguma ofensa aos direitos humanos. O Brasil, do ponto de vista de certos direitos, tem uma outra estatura hoje, se a gente comparar com a ditadura. Você hoje pode escolher a sua religião, ou escolher com quem você vai casar, ou escolher o que é que você vai dizer, o que é que você vai pensar. Muita gente teve que fazer muita coisa e muitos sacrifícios pessoais para que essa sua liberdade seja, para que você tenha essa liberdade hoje. E ela não é garantida. Você também vai ter que continuar fazendo. Direitos humanos não são divorciados da democracia. E se hoje você fala em democracia, democracia tem como requisito o respeito aos direitos fundamentais. E quando você fala em respeito aos direitos fundamentais, você fala não só no respeito aos direitos da pessoa e, ao mesmo tempo, os direitos que a gente chama de direitos relacionados às singularidades dos sujeitos sociais. A ideia de trazer o projeto para o território da cidade, justamente porque também uma das nossas percepções foi a de que, às vezes, quando você fala nesse discurso dos direitos humanos ou da dignidade, as pessoas pensam em uma coisa muito distante da sua realidade. E um pouco a nossa ideia de que está aqui do seu lado. A história é aqui, olha, ela não é lá do outro lado do mundo, ela não diz respeito a uma outra pessoa, ela diz respeito a você. Eu venho há muito tempo trabalhando com a ideia do Milton Santos, que o que dá significado aos pontos fixos são os pontos móveis. Então, uma paisagem, uma colina, uma sala, um prédio, ele só adquire um significado efetivo quando você conta o que aconteceu aí. O homem vai evoluindo e ele sempre vai querer algo melhor, né? Quer dizer, muitas coisas que foram conquistadas, já o pessoal mais jovem nem sabe como é que surgiu, como é que aconteceu, aquilo já está incorporado, né? É muito importante, eu acho, para as pessoas que estão trabalhando com demandas atuais, entenderem de como é que se chegou àquele ponto, né, a partir do qual elas estão lutando, né, a partir do qual elas estão militando. Você tem que pensar a cidade como um todo, você tem que pensar a cidade como a forma de você viver com dignidade, porque sem moradia digna, você não tem o endereço definitivo para onde você vai no final do dia. O ser humano tem que ser tratado pelo completo. A gente quer que a cidade seja construída na sua fase horizontal. Se construir uma casa lá em Itacoaxetuba, outra lá no Jardim Ângela, tem que construir outra aqui no centro também. Tem pobre na cidade inteira. As necessidades da cidade, ela é uma só. Ao longo da nossa trajetória, a gente foi compreendendo cada vez melhor é que justamente o transporte não é considerado como um direito. O primeiro ato, na verdade, é uma consequência de meses e de anos de trabalho de base do movimento. Veio o aumento da tarifa, né? A gente marcou a ata, a população compareceu em peso para lutar para reduzir a tarifa. Então, quando acontece o aumento e a gente, em conjunto com os outros movimentos sociais, em conjunto com todo mundo que já tinha se revoltado contra os aumentos de passagem, foi para a rua e falou, não, a gente não vai topar que tenha aumento. E os atos foram crescendo, as pessoas continuaram indo para a rua, em alguma medida a própria população passou a gerir o transporte, né? Depois disso, pessoas de bairros de São Paulo
passaram a se mobilizar por retorno de linhas de ônibus que tinham sido cortadas e eram usadas por essa população. Então, todos esses pequenos processos a gente vê como alguma forma de cada vez mais as pessoas, os moradores da cidade, as pessoas que constroem a cidade, os trabalhadores da cidade, assumirem as rédeas da construção dessa cidade, da gestão dessa cidade, dizerem como ela deve ser feita. A Marcha do Migrante ela é um apelo do Fórum Social Mundial de Migrações. A ONU ela conclamou o dia 18 de dezembro como Dia Internacional do Migrante e nós voltamos aqui para São Paulo e organizamos a primeira marcha já em 2006 e na Praça Cantuta, um espaço que estava totalmente abandonado, justamente porque a Praça Cantuta ela é uma conquista dos imigrantes bolivianos. Hoje nós temos um outro exemplo que é a Rua Coimbra. Essa Rua Coimbra está sendo transformada num patrimônio cultural da comunidade boliviana na cidade de São Paulo, disponível para todos os povos que queiram conhecer. A cidade de São Paulo, ela é uma cidade considerada e realmente é grande polo econômico e político desse país, mas é preciso lembrar que cada palmo dessa cidade tem sangue, tem suor e tem lágrimas e tem muita força e tem muita vida do povo negro, né? Mas é um espaço de muita opressão, de muito racismo, é um espaço em que a gente tem muita dificuldade de aprofundar políticas de luta contra o racismo também. O Movimento Negro Unificado, ele foi composto por vários grupos e entidades do movimento negro daquele período. Nós marcamos para realizar o ato na Praça Patriarca, na escadaria do Teatro Municipal, no dia 7 de julho. A partir desse ato, o movimento negro começou a se expandir para a cidade, para todos os estados do Brasil, né? E o racismo ele não vem sozinho, o racismo vem acompanhado de machismo, entendeu? E mais outros ismos que são prejudiciais à humanidade. Por isso que o MNU tem uma história de trabalhar com setores, acho que a gente ajudou a fortalecer outros setores que são nossos irmãos, são nossos irmãos e irmãs, são nossos aliados. Eu sou nascido em 1970 e acompanhei a luta dos grandes caciques para que o governo do estado e a FUNAI reconhecessem as terras pequenas, e no qual nós vimos que, ao passar do tempo, as famílias aumentaram. Vimos a necessidade de dar continuidade na luta para que o governo repensasse essas áreas demarcadas num processo de revisão de limites. O território hoje chamado de Brasil, ele já foi um território só de populações, de etnias, de povos indígenas. E que depois da invasão do europeu, do Juruá, né, a gente teve todas as nossas terras tomadas. E hoje a gente tem que lutar por 30, 40, 50 anos por um pedacinho de terra, assim. A gente quer demarcar essas áreas que estão na margem da grande cidade, assim, onde tem mato, onde não tem ninguém morando, onde não tem ninguém usando. A gente só quer preservar e ter a oportunidade de dar continuidade ao nosso povo, assim. Uma parcela significativa dos trabalhadores de Osasco trabalhava e estudava. Então eram as pessoas que estavam também habituadas a pensar. E isso fazia com que o nível de consciência crescesse. Tudo isso ajudou a desenvolver essa consciência crítica dos trabalhadores. E dentro do próprio movimento sindical que buscava uma unidade política, ele gerou a divisão. Então, a formação de uma central única foi frustrada naquele momento. Daí para frente, a caminhada foi difícil, mas a CUT teve 10 anos, pelo menos, de ascensão, mas depois acho que também ela foi atingida pelo vírus do poder e também foi bandeando de lado.
O Jornal Brasil Mulher, então, o número 0, ele sai em outubro de 1975, quando mulheres fazem um encontro do diagnóstico e a situação das mulheres paulistas. E nós nos reunimos ali semanalmente para organizar a pauta do jornal e levar o jornal nos mais diferentes lugares possíveis, né? Eu acho que ali moldou, ou criou o embrião de um feminismo popular, antirracista, anticapitalista, sabe? Que a cidade de São Paulo contribuiu muito para isso. A gente sempre pensa o feminismo como um movimento plural, então a gente tem que pensar como é que eles incidem e se concretizam no cotidiano de cada um desses grupos de mulheres. E isso é o que garantiu até agora e o que fez com que a gente organizasse, pensasse a Marcha das Vadias num movimento local. Você está ali usando o espaço público, usando o seu corpo para colocar em evidência todas essas formas de violência que ainda insistem em dizer que o lugar da mulher não é no espaço público, que o lugar da mulher ainda seja talvez espaço doméstico. Para a mulher, especificamente, estar ali na rua é um passo extremamente transformador. As paradas surgem no mundo em 1969 e a partir daí começa uma luta, começam movimentos sociais. Em 1996 é feito um chamado para que as pessoas participassem de uma manifestação. E a partir daí, em 97, nós ocupamos a Avenida Paulista. A Avenida Paulista porque ela é palco das grandes reivindicações dos grandes movimentos sociais. A missão primordial da parada é a questão da visibilidade da comunidade LGBT. Naquela época, as relações homoafetivas não eram reconhecidas. E hoje o que nos falta é uma lei que puna os requintes da homofobia. Infelizmente, é uma luta que nós travamos de uma desigualdade muito grande, porque nós somos perseguidos, não temos apoio do poder legislativo. Todos os nossos avanços são através do judiciário. E esses avanços, eu quero frisar uma coisa, não é uma busca por privilégio, é uma busca por igualdade de direitos. É preciso recordar que o regime militar, no começo, quando ele ainda não tinha uma feição tipicamente de ditadura militar sul-americana, ele foi apoiado pela Igreja. E nesse regime ditatorial, os direitos humanos praticamente eram desconhecidos. Ninguém tinha nenhum interesse da parte do governo em respeitá-los. Consequência, houve uma grande reação e liderada aí pela Igreja. Quer dizer, numa espécie quase que de penitência pelo fato de lá atrás ter apoiado o golpe de Estado. São Paulo teve um papel importantíssimo nessa época, sabe? Era um dos poucos lugares no Brasil que acolhiam, assim, com essa generosidade, as pessoas perseguidas. Todo mundo tinha medo, sabe? O papel da Comissão Justiça e Paz, fundada por esse cardeal, que eu acho que foi uma das figuras mais importantes do Brasil na década de 70, né? Era o braço leigo da atuação da Igreja em defesa dos direitos humanos. As pessoas que nos procuravam, e eram as mais variadas possíveis, nunca nós perguntamos que partido você é, qual é a sua religião. Isso não contava, era uma pessoa humana que estava em dificuldades, que estava sofrendo. Ainda hoje eu tenho a lembrança da entrada na casa de detenção. Não havia nenhuma arma, não foi encontrada nenhuma arma de fogo. Quando a polícia chega, isso é normal no motim, as facas, as armas brancas que eles têm, e tem que ter para defender-se uns dos outros, eles atiram pelas janelas. Então, o massacre foi contra pessoas indefesas. A casa de detenção virou um símbolo da violência contra pessoas desarmadas,
Um massacre desse tipo, que nos deu tantas lições e com tantas consequências, ele não pode ser esquecido. Nós temos que preservar a capacidade de refletir sobre essas grandes violações de direitos humanos. Né? Cada vez que alguém morre, né, nós morremos um pouco. O Ministério Público Federal já vem trabalhando com o tema da ditadura e da busca de reparação para as vítimas, da busca da responsabilização dos acusados de cometer esses crimes. E nos 50 anos a gente pensou em algo mais leve e algo que comunicasse mais com a população. A vontade foi de trazer arte para dentro do Ministério Público Federal para lembrar os 50 anos do golpe. E eu fico satisfeita dessa exposição ser no Ministério Público Federal, porque a sua vocação primordial é a defesa dos direitos humanos e é a defesa da memória, a defesa dos direitos sociais, dos direitos coletivos, dos direitos culturais. Então, os direitos humanos existem e estão aí para ser protegidos. A Faculdade de Filosofia era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, ela abrangia todas as ciências que você pode imaginar. A matemática, a física, a química, a biologia, a zoologia, etc. E a filosofia, as ciências sociais, história, geografia. Então tinha um núcleo considerado humanas e um grupo mais ciências duras. E quando em 64 houve o golpe, nós percebemos que imediatamente alguns professores foram chamados para depor, outros foram presos. Isso foi um clima que foi radicalizando realmente e em 68 culminou com essa batalha de 68, onde a ditadura já estava realmente num combate feroz, digamos assim, contra, que para nós aparecia como contra aquilo que era uma elite intelectual do país. A batalha, na verdade, já era uma parte constante, porque havia o fato de que no Mackenzie o grupo de direita, de extrema-direita, se juntava no Mackenzie. Então, elas atravessaram uma rua e começava a briga, né? E era uma briga meio constante. Eles invadiam, tanto que a uma certa altura, que foi quando a coisa começou a radicalizar, se fechou a rua e havia vários esquemas para não deixar a polícia chegar, porque já estavam esperando que isso pudesse acontecer. E outra coisa foi que os alunos ocuparam a faculdade para impedir que ela fosse invadida pelo CCC, né? Depois disso, a polícia e o exército ocuparam a Maria Antônia e as aulas foram passadas para o campus da cidade universitária. O Sarau, ele surgiu em um bar, né? A gente tinha um bar, né, no Campo Limpo. E ali a gente fazia uma coisa que a gente chamava de Noite da Vela. Nessa Noite da Vela, a gente, na verdade, tocava os bolachão, né? Os vinil, né? Isso era 95, 96. E entre um disco, né? Um vinil, né? Alguém fala, deixa eu falar uma poesia, né? Aí eu comecei a levar alguma coisa que eu tinha em casa de poesia e tal, também. Então ela veio entrando devagarzinho, né, nas nossas vidas. E a partir daí as pessoas ficaram sabendo que estavam ali no Campo Limpo, estava se fazendo alguma coisa, aí começou a aparecer uma pessoa, outra interessada. Foi criando um caldo cultural naquela região ali, né? E a partir daí, né? Eu acho que essa expressão nossa, né? Isso está dentro, é inerente, está dentro de cada ser humano. Ele já veio com isso, esse potencial genético, e já tem a criatividade. Né? E essa criatividade, quando ela é cortada, tolhida, ou não se deixa expressar e não sei o quê, muitas vezes acaba vira uma sociedade que vai canalizar para outros caminhos. Então a arte é um papel fundamental, né?
para crescimento tanto social do que está no entorno, como do ser humano em si, né, de cada um ali. É importante pensar que o ser humano é aquilo que ele quer ser, né? Ou ele pode ser aquilo que ele quer ser. E aí a gente está se perguntando o que é que as pessoas querem ser, né? O que é que as pessoas querem ser? Eu acho que a consciência a respeito da necessidade dos direitos humanos ocuparem esses espaços aumentou muito. Quer dizer, eu sou um otimista nesse ponto, mas sou suficientemente realista para achar que ainda a nossa situação ainda é uma situação de muita carência em matéria de instituições que realmente preservem, promovam e defendam os direitos humanos. O movimento social nunca pode deixar de atuar, né? Porque nós somos o termômetro para o poder público continuar avançando e nos permitindo novos direitos, né? Nos abrindo dentro da nossa luta as conquistas que nós vamos avançando com o tempo. Sobretudo, eu acho que os jovens não se dão conta do difícil que foi, sabe? E às vezes é tão difícil transmitir isso que a gente fica aflita, sabe, de não poder dizer exatamente para que isso não aconteça mais, sabe? A gente vem somando, né? Nós somos uma nova frente junto com um rol de feministas históricas muito intenso. E eu acho que no âmbito coletivo a gente não pode negar hoje como o feminismo está realmente em pauta. A gente está sentindo uma grande abertura para tratar essas questões junto com a juventude, junto com outros movimentos sociais. Acho que é uma mudança muito intensa. A existência do povo negro é uma existência política, né? A presença negra num espaço em que só o branco está, em que só quem tem dinheiro está, isso afronta pelo conteúdo e pela forma. O Brasil sofre uma escalada de violência racista. Então é muito importante a reivindicação da identidade, uma identidade de periferia, portanto periférica, portanto de classe e portanto de raça. Isso é muito importante no processo de luta do povo brasileiro. Eu acho que a gente passa por um momento novo, que é o momento em que as cidades começam a ver os imigrantes como pessoas importantes, que contribuem, que são sujeitos e com direito de participação, né? Nós queremos uma sociedade que respeite as suas diferenças, que reconheça a dignidade dos outros, e para isso nós precisamos fortalecer a sociedade civil. Quer dizer, todos com a ideia de que direitos humanos é uma agenda comum que pode ser enriquecida com diferentes perspectivas. Se a gente fosse se envolver só nas lutas que nos dizem respeito pessoalmente, acho que isso teria muito pouco a ver com a ideia de direitos humanos, que é justamente a perspectiva de que uma violação de direitos humanos contra qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, é uma violação à minha dignidade. Identidade está sempre em construção, né? Não é uma coisa que está pronta, né? A gente não está pronto, a gente está sempre em construção, está sempre, né? Nossa identidade, ela é no gerúndio, ela é ser o que se é sendo, né? É uma coisa que ela está em constante evolução e construção. Que a gente é responsável do futuro, então tem que trabalhar hoje no presente para construir esse futuro, né? É você criar uma sociedade mais justa, né? Mais fraterna, mais tolerante, né? E com um ideal, sabe? Eu acho que a gente não pode viver sem um ideal, querer uma coisa melhor para si e para os outros, sobretudo, né? Eu acho que senão não vale a pena viver.